Você não nasceu do jeito que você é. Você foi construído. Cada medo que você carrega, cada decisão que você toma, cada relacionamento que você sabota, tudo isso foi instalado em você antes dos 12 anos. E se você nasceu nos anos 80, o Brasil foi o seu programador. Não foi coincidência. Não foi destino. Foi ciência. A neurociência tem um nome para o período mais decisivo da vida humana. Janela de desenvolvimento crítico. É a fase em que o cérebro de uma criança está literalmente sendo construído. Cada experiência vira um circuito. Cada emoção repetida vira um padrão. Cada ambiente vira uma crença. E o ambiente do Brasil nos anos 80 era diferente de qualquer outro lugar do mundo. Era um país saindo de uma ditadura de 20 anos. Um país com inflação que chegou a 1.700% ao ano. Um país onde a televisão estava entrando em todos os lares ao mesmo tempo. Um país onde a família estava mudando de forma mais rápida do que qualquer geração anterior conseguia processar. Você era criança no meio de tudo isso? Seu cérebro estava aberto, vulnerável e absorvendo cada detalhe. E o que ele absorveu está funcionando dentro de você até hoje. Vamos entrar fundo nisso agora. Vamos começar pelo que moldou a sua relação com dinheiro. Entre 1980 e 1994, o Brasil teve 5 moedas diferentes. Cruzeiro, cruzado, cruzado novo, cruzeiro de novo, cruzeiro real. 5 moedas em 14 anos. Seus pais não sabiam quanto valeria o dinheiro amanhã. Não era exagero, era realidade. As pessoas corriam ao mercado no dia do pagamento para comprar tudo antes que os preços subissem. Isso acontecia toda semana, e as crianças percebem isso, não com palavras, mas com o corpo, com a tensão na voz da mãe quando ia ao supermercado, com o rosto fechado do pai quando chegava a conta de luz, com a conversa baixa que os adultos tinham achando que você não estava ouvindo. Você estava. A neurociência mostra algo muito claro sobre isso. Crianças expostas à instabilidade financeira crônica desenvolvem o que os pesquisadores chamam de escassez cognitiva permanente. É um estado mental onde o cérebro nunca desliga o modo de alerta sobre recursos, mesmo quando a vida está boa, mesmo quando a conta está no azul, mesmo quando não há nenhuma ameaça real. Sabe aquela sensação de que nunca é suficiente? Que você pode estar bem hoje, mas algo vai desmoronar amanhã? Que guardar dinheiro alivia, mas não elimina a ansiedade? Ela foi instalada em você antes dos 10 anos. E o pior é que ela ficou silenciosa o suficiente para você achar que é só jeito de ser. Não é jeito de ser. É programação econômica de uma infância brasileira nos anos 80. Agora, vamos falar sobre a televisão. Porque a TV dos anos 80 no Brasil não era entretenimento, era criação. A Globo definia o que era realidade para milhões de lares ao mesmo tempo. Às 6 da manhã, já tinha programação. Depois da meia-noite, ainda tinha. Xuxa ensinava como ser criança. As novelas ensinavam como ser adulto. O Jornal Nacional ensinava o que era importante no mundo. E a mensagem por baixo de tudo isso era sempre a mesma. Consuma, apareça, vença. Para uma geração que cresceu vendo o Brasil tentar se modernizar às pressas, o consumo virou símbolo de dignidade. Ter o tênis certo era questão de sobrevivência social na escola. Ter o videogame que todo mundo tinha era pertencimento. Não ter era exclusão. Pesquisadores identificaram que adultos brasileiros nascidos entre 1978 e 1986 apresentam níveis acima da média de ansiedade, ligada a status social e aprovação externa. Não porque são superficiais, mas porque na infância deles, aparecer bem era uma forma concreta de ser aceito. O cérebro aprendeu. Visibilidade social igual a segurança. Essa equação ainda está rodando em segundo plano nas suas decisões hoje. Nas roupas que você escolhe, nas redes sociais que você usa, na forma como você apresenta sua vida para os outros.
Não é vaidade. É um sistema de segurança instalado na infância que nunca recebeu atualização. Agora vem a parte que vai cutucar mais fundo. A família brasileira dos anos 80 estava em transformação silenciosa e acelerada. As mães entraram no mercado de trabalho em massa pela primeira vez. Os pais continuavam sendo criados para não demonstrar emoção, e as crianças ficavam cada vez mais sozinhas. A geração dos anos 80 no Brasil foi a primeira geração das chaves na mochila. Você chegava da escola, abria a porta com sua própria chave e ficava sozinho até os pais chegarem, às vezes por horas. Isso criou algo muito específico do ponto de vista psicológico. Uma independência precoce misturada com uma solidão que nunca teve nome. Você aprendeu a se virar, aprendeu a resolver, aprendeu a não incomodar, mas também aprendeu sem perceber que contar com os outros é arriscado, que pedir ajuda é fraqueza, que você precisa dar conta sozinho porque ninguém vai estar lá. A psicologia do apego tem um nome para esse padrão: estilo de apego evitativo. É quando uma pessoa deseja conexão profunda, mas recua quando ela aparece de verdade. Quando ama, mas mantém distância emocional. Quando prefere resolver por dentro a vulnerabilizar por fora. Estudos mostram que esse padrão é significativamente mais comum em pessoas que tiveram infâncias com ausência parental frequente, mesmo quando essa ausência não foi abandono, mas simplesmente trabalho, sobrevivência, necessidade. Seus pais não erraram por maldade. Eles estavam sobrevivendo num Brasil impossível, mas o seu cérebro de criança registrou a ausência da mesma forma que registraria qualquer outra. E criou um sistema de proteção que você ainda usa hoje nos seus relacionamentos. Isso não é fraqueza. É uma cicatriz funcional. Mas cicatriz que você pode entender e, entendendo, escolher diferente. Tem mais uma camada que amarra tudo isso junto. Os anos 80 no Brasil terminaram com uma das maiores promessas coletivas da história do país. Diretas já. A Constituição de 1988. A redemocratização. O Brasil inteiro respirou esperança ao mesmo tempo. Depois de 20 anos de ditadura, o país acreditou que o futuro seria diferente. Você era criança, mas respirava esse otimismo no ar, na voz dos adultos, nas músicas, nos discursos que passavam na TV. E então veio Fernando Collor. O confisco das poupanças em 1990. Milhões de famílias brasileiras perderam tudo o que tinham guardado da noite para o dia. Por decreto, sem aviso. A psicologia tem um nome específico para esse tipo de experiência coletiva: trauma de esperança frustrada. E ele é diferente e mais profundo do que crescer sem esperança nenhuma. Porque você acreditou de verdade. Você investiu emocionalmente numa promessa. E quando ela foi quebrada, o cérebro não apenas registrou a perda, ele registrou o perigo de acreditar. Por isso, tantas pessoas nascidas nos anos 80 no Brasil vivem num estado que os psicólogos chamam de otimismo defensivo. Elas torcem, mas já esperam a decepção. Elas planejam, mas não se apegam demais ao plano. Elas amam, mas guardam uma saída de emergência emocional. Isso não é cinismo. É um mecanismo de proteção construído numa infância onde a realidade quebrou a promessa mais de uma vez. Mas aqui está o que a neurociência também nos diz. E isso é importante. Programação pode ser reprogramada. O cérebro adulto tem neuroplasticidade real e comprovada. Você não está condenado aos padrões instalados na sua infância. O primeiro passo não é mudar, é entender. Reconhecer de onde veio a ansiedade com dinheiro. Reconhecer de onde veio a dificuldade de pedir ajuda. Reconhecer de onde veio o medo de acreditar demais. Psicólogos chamam esse momento de insight liberador. É quando você para de se julgar por ser do jeito que é e começa a entender que esse jeito foi uma resposta inteligente a um ambiente difícil. Quem cresceu nos anos 80 no Brasil
sobreviveu à instabilidade econômica, à solidão precoce, à esperança quebrada e à transformação acelerada de um país inteiro. Isso deixou marcas, mas também deixou uma resiliência fora do comum. Você aprendeu a se adaptar quando as regras mudavam do nada. Aprendeu a criar solução onde não havia recurso. Aprendeu a continuar quando não havia garantia nenhuma. Isso tem um valor que a sua geração ainda não reconheceu completamente em si mesma. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com alguém que também nasceu nos anos 80. Porque às vezes a maior cura começa quando você descobre que não estava sozinho nessa programação. No próximo vídeo, a gente fala sobre os Millennials, a geração que foi criada para ser especial e cresceu se sentindo a mais perdida e traída de todas. Te vejo lá.